Em 16 de março de 1911, um jovem casal alemão no sul do estado da Baviera deu as boas-vindas ao mundo a um filho. Os dois novos pais vislumbraram as emocionantes aventuras que a vida reservava para seu querido bebê. No entanto, eles não sabiam que o nome que deram se tornaria sinônimo de alguns dos atos mais horríveis de crueldade que o mundo já conheceu. Eles o chamaram de Joseph Mengele, mas ele ganharia o apelido de Todesengel, que em inglês significa Anjo da Morte. O pequeno mostrou sinais de inteligência avançada desde cedo e demonstrou talento para a arte musical e esportes de inverno. Ele se formou no ensino médio em abril de 1930 e depois estudou filosofia na Universidade de Munique. Foi lá que Joseph se interessou pela política de extrema-direita. No ano seguinte, ele se juntou a uma organização conhecida como Stahlhelm, um grupo paramilitar de direita composto principalmente por veteranos da Primeira Guerra Mundial que tinham estreitos vínculos com o Partido Nazista. Tão estreitos, na verdade, que apenas alguns anos depois foram voluntariamente absorvidos pela unidade paramilitar nazista, as Sturmabteilung SA, com o jovem Mengele junto. 2 anos depois de sua graduação na Universidade de Munique, em 1935, Joseph encontrou trabalho no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial de Frankfurt. Na época, Hitler e os nazistas exerciam controle absoluto sobre o Estado alemão. E como o nome indica, o Instituto de Pesquisa Racial e Higiene era simplesmente uma ferramenta para implementar seu plano de pesadelo para o povo alemão. Quando foi contratado pelo Instituto de Frankfurt, Joseph era um nazista fanático, completamente envolvido em suas horríveis pseudociências raciais. Mas não era apenas a raça que fascinava Mengele, era a genética como um todo. Sob a tutela do geneticista alemão Ottmar Freiherr von Verschuer, Joseph desenvolveu uma obsessão quase maníaca por gêmeos idênticos. Em 1938, Joseph apresentou sua tese, que se concentrou nos fatores genéticos que resultam em lábios leporinos, queixo ou palato fendidos. Seu trabalho lhe rendeu um doutorado em medicina pela Universidade de Frankfurt em 1938, e seus examinadores elogiaram sua confiabilidade e sua capacidade de apresentar material complexo de maneira clara. O jovem estudante de medicina e nazista convicto era agora o Dr. Joseph Mengele. 1 ano antes de obter o título, Mengele havia se juntado oficialmente ao Partido Nacional Socialista e logo depois de se tornar médico, solicitou ingresso na Schutzstaffel, SS, o esquadrão de elite de proteção pessoal de Hitler, e tornou-se médico em sua ala militar, a Waffen-SS, servindo durante a invasão da Polônia como o equivalente a um segundo-tenente. Uma vez conquistado o território e dissolvido o Estado polonês, Joseph foi designado para o escritório de raça e assentamento das SS em Poznan, onde avaliou os antecedentes raciais de certos candidatos antes de sua possível adoção como cidadãos geneticamente arianos. Alguns anos depois, durante a invasão multinacional fascista da União Soviética, Mengele foi gravemente ferido após uma batalha perto da cidade de Rostov. Ele recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe, a insígnia de ferido em preto e a medalha de atendimento ao povo alemão, mas mais tarde foi declarado medicamente inapto para continuar o serviço militar durante a guerra. No verão de 1942, incapaz de lutar, mas ainda desejando servir ao Terceiro Reich, o Dr. Mengele foi transferido para o escritório de assentamento em Berlim, onde continuou seu trabalho com Ottmar von Verschuer, que na época era chefe do Instituto de Antropologia, Herança Humana e Eugenia. Mengele e von Verschuer desfrutaram de uma relação de trabalho frutífera, mas depois de alguns meses de pesquisa conjunta, o cientista mais velho sugeriu a seu colega mais jovem que se juntasse a um programa científico nazista ultra-secreto que envolvia um projeto de pesquisa de ponta em algum lugar do sul da Polônia. A Mengele disseram que, se ele se juntasse ao projeto,
teria acesso a condições de laboratório com as quais aqueles em Berlim só podiam sonhar e que teria o potencial de se tornar um dos acadêmicos mais proeminentes de seu campo. Mengele não precisou de tempo para considerar a proposta, e poucos dias depois, embarcou em um trem que o levou em uma viagem de 350 quilômetros até a pequena cidade polonesa de Oświęcim. Muitos dos passageiros do trem desembarcaram lá, mas para o Dr. Mengele, aquele não era seu destino final. Seu destino era um complexo de arame farpado de 15 milhas quadradas, que ele e seus camaradas chamavam de Auschwitz, o local que mais tarde seria conhecido como Auschwitz-Birkenau. O local era originalmente um quartel do exército polonês, mas após a invasão alemã, o quadro político de elite de Hitler o transformou em um campo de prisioneiros de guerra. Os prisioneiros originais do campo eram soldados poloneses, mas com o passar do tempo, mais e mais prisioneiros políticos foram enviados para o campo, junto com criminosos alemães que atuavam como carcereiros brutalmente sádicos. As primeiras execuções por gaseamento ocorreram em agosto de 1941, servindo como um ensaio bem-sucedido para os horrores industriais que se seguiriam. A construção de um campo irmão maior começou no mês seguinte, daí o nome Auschwitz-II-Birkenau. Durante os 2 anos seguintes, 1,3 milhão de pessoas foram encarceradas lá, enquanto pouco mais de 1 milhão delas seriam assassinadas por circunstâncias tão arbitrárias quanto o local de nascimento ou a quem se sentiam atraídas. Milhões foram gaseados, mas um número insondável também perdeu a vida por inanição, doenças ou execuções sumárias. Outros foram mortos durante experimentos médicos repugnantes, muitos dos quais foram conduzidos pelo próprio Dr. Joseph Mengele. Enquanto Auschwitz estava operacional, funcionava como um campo de trabalho e um campo de extermínio. Mas isso obrigava os oficiais do campo a dividir os prisioneiros em 2 categorias, os que podiam trabalhar e os que seriam mortos. Dos declarados inaptos para trabalhar, cerca de 75% eram mulheres, crianças e idosos. A grande maioria dessas pessoas seria gaseada apenas algumas horas após sua chegada, mas alguns foram selecionados para experimentos médicos com um propósito ainda mais sinistro. Ao chegar ao campo em 1943, o Dr. Mengele foi nomeado médico da parte do campo que abrigava os prisioneiros romenos. Uma de suas tarefas era avaliar o processo de recuperação dos prisioneiros doentes, e se o Dr. Mengele decidisse que não estavam se recuperando rápido o suficiente, seriam lançados nas câmaras de gás com o próximo envio de condenados. Joseph também participou do processo de separação dos trabalhadores dos condenados, mas, ao contrário da maioria dos outros médicos que supostamente viam as seleções como uma de suas tarefas mais estressantes e desagradáveis, o Dr. Mengele apreciava a oportunidade de brincar de Deus, e muitas vezes era visto sorrindo ou assobiando antes ou depois do processo. Talvez uma das razões pelas quais ele gostava tanto da seleção era que lhe proporcionava uma grande oportunidade de selecionar cobaias humanas. Como já mencionamos, Mengele estava particularmente fascinado por gêmeos e trigêmeos idênticos. Acredita-se que isso tenha surgido de seu desejo de aumentar a população da Alemanha. Basicamente, ele acreditava que se pudesse isolar o processo biológico específico pelo qual um óvulo fertilizado se divide em 2 embriões separados, poderia gerar um aumento massivo no número de alemães arianos. As mães de cabelo louro e olhos azuis poderiam se submeter a um tratamento pelo qual seu único bebê ariano se tornaria 2 bebês arianos, o que aumentaria a população da Alemanha em até 200% em uma única geração. A teoria impressionou tanto seus superiores que ele recebeu centenas de milhares de marcos em fundos do Reich e até mesmo lhe foi concedido seu próprio laboratório pessoal, localizado em um dos complexos de crematórios de Auschwitz. Ao contrário da maioria das vítimas do campo, os sujeitos de teste estavam relativamente bem alimentados e alojados em condições comparativamente luxuosas. Essa fachada de bom caráter significava que, em uma repugnante reviravolta de ironia,
Ele era uma figura alarmantemente popular e muitas vezes distribuía doces às crianças do campo, que, seja por afeição ou por medo, o chamavam de Tio Joseph. Ele era capaz de ser tão gentil com as crianças que um dos ex-colegas do Dr. Joseph disse que ele lhes trazia doces, aprendia seus nomes, era como se realmente se importasse com elas, e no minuto seguinte, ele os escolhia para enviá-los ao crematório. Sempre que realizava testes em gêmeos, ele mesmo supervisionava os exames físicos semanais para garantir que estivessem em ótima saúde antes de começar os experimentos. Também é importante notar que Mengele raramente experimentava com ambos os gêmeos ao mesmo tempo, já que uma criança podia servir como prova enquanto a outra fazia o papel do sujeito de controle. Esses experimentos incluíam coisas como amputar membros saudáveis para ver se um gêmeo sentia a dor do outro, infectá-los deliberadamente com doenças como o tifo, para ver como cada gêmeo reagia, ou transferir o sangue de um para o outro, para desencadear uma resposta de anticorpos. Centenas de crianças morreram durante os procedimentos, e mesmo as que sobreviveram, foram eventualmente executadas e dissecadas para fins de relatórios post-mortem comparativos. Em uma ocasião, ele matou 7 pares de gêmeos idênticos com poucos minutos de diferença entre si, injetando clorofórmio diretamente em seus corações. Em outra, ele removeu cirurgicamente o rim saudável de um prisioneiro de guerra polonês e depois, durante o que deveria ter sido um período de recuperação, forçou o prisioneiro a realizar trabalhos forçados, sem analgésicos, para observar os efeitos fisiológicos do sofrimento inimaginável do homem. Outros gêmeos foram cirurgicamente unidos em uma tentativa repugnante de criar pares de irmãos siameses. Mengele também injetou produtos químicos nos olhos de suas vítimas na tentativa de mudar artificialmente a cor dos olhos e, às vezes, os forçou a se submeter a tratamentos desnecessários com medicamentos e raios-x para registrar os resultados. A experimentação humana que ocorreu em Auschwitz era um segredo militar nazista altamente classificado, o que resultou na aplicação de medidas de segurança máximas para garantir que permanecesse confidencial. Para os prisioneiros, isso significava que, quando seu tempo como cobaias humanas chegava ao fim, eram executados quase imediatamente. Os monstros do nacional-socialismo não podiam arriscar que seus inimigos descobrissem a extensão total de seus crimes contra a humanidade. Crianças mortas não contam histórias. Quando Joseph começou seus horríveis experimentos, a Alemanha nazista ainda tinha confiança de que ganharia a guerra. No entanto, em janeiro de 1945, os nazistas viam um resultado muito diferente. A França havia sido libertada, a Itália havia sido eliminada da guerra e os soviéticos estavam invadindo a Europa Oriental, usando seu vasto pessoal para superar os aliados ocidentais em sua busca sanguinária por vingança contra o invasor alemão. Quando o Exército Vermelho chegou ao sul da Polônia, começaram a evacuação dos que trabalhavam em Auschwitz enquanto coordenavam a liquidação dos prisioneiros. Dezenas de milhares de russos, poloneses, homossexuais e judeus foram gaseados em turnos que continuaram incessantemente durante dias seguidos até que, um dia, simplesmente desapareceram. Enquanto os soldados soviéticos contemplavam com horror a máquina de morte em escala industrial que os nazistas haviam criado, o Dr. Mengele já havia se livrado de todas as insígnias, disfarçando-se de um oficial comum do exército, e fugiu para o oeste, para a Tchecoslováquia. De lá, ele continuou sua jornada para o oeste e depois se entregou aos americanos sob uma identidade falsa em junho de 1945. Muitos membros da SS tinham seu tipo sanguíneo tatuado na parte interna do bíceps, sendo assim fáceis de identificar como pertencentes a essa odiada organização. Por alguma razão, Mengele não tinha essa tatuagem e, devido à desorganização geral do processo de identificação dos aliados, conseguiu passar despercebido. Finalmente, foi libertado apenas um mês depois e obteve documentos de identidade falsos com o nome de Fritz Hollmann. Incrivelmente,
Mengele então viajou de volta para a Polônia ocupada pelos soviéticos. Procurou registros documentais que o implicavam em crimes nazistas contra a humanidade e os destruiu quase completamente. Permaneceu indetectável até 1949, quando seu medo de ser descoberto o levou a fugir para a Argentina, sob a identidade de um fazendeiro bávaro chamado Helmut Gregor. Na capital argentina, Buenos Aires, encontrou trabalho como carpinteiro enquanto se hospedava em uma pitoresca pensão suburbana. Incrivelmente, ele se sentiu tão confortável vivendo na Argentina que se tornou representante de vendas da empresa de equipamentos agrícolas de sua família, Carl Mengele & Filhos. Arquivos publicados pelo governo argentino em 1992 indicaram que Joseph pode ter praticado medicina sem licença enquanto vivia em Buenos Aires, até mesmo realizando abortos. Em 1956, Mengele conseguiu obter uma cópia de sua certidão de nascimento original e depois, nos Estados Unidos, solicitou um passaporte argentino com seu nome verdadeiro. Uma vez que pôde viajar internacionalmente, Mengele fez uma peregrinação emotiva à sua terra natal e se reuniu com sua cunhada viúva, Marta, antes de passar uma semana em sua cidade natal, Göteborg, com seu único filho, embora ele achasse que Joseph era seu tio paterno e não seu pai. Após retornar à América do Sul em setembro de 1956, Mengele estava tão confiante de que havia se safado de seus crimes que abandonou suas identidades falsas e começou a viver abertamente. Logo foi seguido por sua cunhada e seu filho, e o trio começou a viver juntos na casa de Mengele em Buenos Aires. Joseph e Marta se casaram em 1958 e, por um tempo, o futuro parecia promissor. No entanto, após ser acusado de praticar medicina sem licença, Mengele começou a se preocupar que seu passado nazista estivesse prestes a alcançá-lo. Ele se mudou com sua nova família para o Paraguai e, pouco depois, obteve a cidadania sob o nome de Joseph Mengele. Realizou várias viagens à Argentina para resolver seus assuntos comerciais e visitar sua família. Lentamente, começou a se sentir seguro novamente, mas não sabia que as engrenagens da justiça estavam em movimento há muito tempo e que seu disfarce de homem inocente estava se desgastando. Lá pela década de 1960, durante os agora infames julgamentos de Nuremberg, o nome de Mengele foi mencionado várias vezes durante o processo. No entanto, como ele havia escapado completamente da rede nazista, os responsáveis por sua captura assumiram que ele estava morto. Isso também se devia ao fato de que os familiares de Mengele em sua cidade natal bávara haviam informado que Joseph havia morrido em combate durante o frenético avanço soviético. No entanto, enquanto realizavam uma investigação na Alemanha Ocidental, 2 dedicados caçadores de nazistas fizeram uma descoberta intrigante. Se o Dr. Joseph Mengele foi morto durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, por que seu nome aparecia em um conjunto de papéis de divórcio argentinos datados após o cessar das hostilidades? Convencidos de que haviam frustrado a fuga de um autêntico criminoso de guerra nazista, pressionaram as autoridades da Alemanha Ocidental a iniciar procedimentos de extradição dentro da Argentina, e uma ordem de prisão foi emitida em 5 de junho de 1959. Longman ficou tão surpreso e encantado quando a Argentina admitiu abertamente que estava abrigando o Dr. Mengele, mas ficou desapontado ao saber que ele havia retornado ao Paraguai. Frustrado com a falta de cooperação sul-americana, Longman informou à agência de inteligência israelense Mossad que suspeitava que Mengele estava vivendo em uma fazenda rural no Paraguai, em algum lugar perto da fronteira com a Argentina. No verão seguinte, em maio de 1960, o chefe do Mossad esperava capturar o doutor na mesma operação que levou o oficial nazista Adolf Eichmann à justiça. Mas, ao contrário de Eichmann, Mengele foi muito mais difícil de rastrear. Ele se manteve um passo à frente de seus perseguidores e entrou em contato com uma célula secreta de simpatizantes nazistas no Brasil.
que o introduziram clandestinamente no país no final daquele ano. Enquanto estava no Brasil, Joseph conheceu um casal de expatriados húngaros que lhe pagaram para administrar suas fazendas de café e gado em um lugar chamado Serra Negra. Os húngaros inicialmente desconheciam sua identidade e tentaram despejá-lo quando souberam de seu passado. Mas Mengele e seus amigos nazistas essencialmente chantagearam o casal e ameaçaram implicá-los no complô por escondê-lo caso ele fosse capturado. Mossad abandonou a busca em 1962 e Mengele viveu um estilo de vida um tanto nômade como um nazista impenitente até sua morte, 10 anos depois. Joseph estava nadando nas águas costeiras do balneário de Bertioga quando sofreu um derrame e se afogou. Em uma perversa reviravolta de ironia, o homem que passou grande parte de sua vida garantindo que os momentos finais de milhões estivessem repletos de dor e sofrimento, passou suas últimas horas em relativa paz, desfrutando do conforto e do luxo do sol, do mar e da areia. Anos depois, em fevereiro de 1985, o mistério em torno do paradeiro de Mengele ganhou muito interesse público quando um julgamento simulado foi realizado para ele em Jerusalém. O julgamento levou os aliados ocidentais a montar um enorme esforço de busca coordenado para trazer Mengele de volta à Alemanha, vivo ou morto, o que levou a uma batida na casa de Hans Sedlmayr, um amigo de longa data do doutor, onde foi recuperado um caderno de endereços codificado. Os investigadores também encontraram cópias de cartas escritas por Mengele, muitas das quais deram pistas sobre seu paradeiro na América do Sul. Mas foi através do caderno de endereços que eles puderam localizar o túmulo de Mengele. Em 6 de junho de 1985, o 43º aniversário do dia D, representantes dos Estados Unidos, Israel e Alemanha Ocidental se reuniram em um pequeno cemitério no estado brasileiro de São Paulo, onde tentaram exumar o cadáver de um homem que acreditavam ser nada menos que o próprio anjo da morte, Dr. Joseph Rudolph Mengele. Demorou 7 anos, mas em 1992, os testes de DNA provaram, além de qualquer dúvida, que o cadáver pertencia a Mengele. No entanto, em um aparente último ato de desafio, os familiares sobreviventes se recusaram a permitir que seu cadáver fosse expatriado do Brasil para sua Alemanha natal. Em vez disso, o esqueleto de Mengele foi armazenado no Instituto de Medicina Forense de São Paulo, onde é usado como ajuda educativa durante os cursos de medicina forense. De uma maneira que parece apropriada para um homem que realizou experimentos em humanos, ele agora é uma ferramenta para a educação. Mas, ao contrário de suas vítimas, Joseph Mengele escapou de uma execução dolorosa e inoportuna. É um consolo pensar que tantos de seus colegas nazistas enfrentaram a justiça após os horrores do Holocausto, mesmo que em 1 ou 2 casos tenha demorado mais de uma década. No entanto, a vida e a morte do Dr. Mengele não são apenas um lembrete da capacidade do homem para cometer atos de maldade insondáveis, mas também de que algumas histórias não têm um final feliz. No dia 4 de janeiro de 1990, uma funcionária do condado inglês de Hereford entrou em trabalho de parto após sua primeira gravidez e foi levada de emergência ao hospital do condado. O parto foi difícil e, se não fosse pelos esforços incansáveis dos médicos e enfermeiras, a filha recém-nascida da mulher poderia não ter sobrevivido. Com o passar dos anos, a mãe frequentemente contava à filha sobre o parto difícil, como ambas deviam muito ao Serviço Nacional de Saúde e como as enfermeiras que a atenderam eram como anjos. Tais histórias incutiram na jovem um enorme respeito pelos profissionais médicos e, desde muito jovem, aspirava a se tornar enfermeira. Tudo o que ela fazia estava orientado para o objetivo final de se tornar enfermeira, disse mais tarde um amigo próximo. Mas, em algum momento do caminho, a benevolência de nossa aspirante a enfermeira se corrompeu. Esta é a história de Lucy Letby. Após se formar no Hereford Sixth Form College, Lucy obteve um diploma em enfermagem na Universidade de Chester.
Ela foi a primeira da família a frequentar a universidade, e isso foi motivo de grande orgulho, tanto para ela quanto para seus pais. Depois de se tornar oficialmente uma enfermeira registrada, começou a trabalhar no Hospital Countess of Chester em 2012. Lucy era responsável pelo cuidado de uma ampla gama de pacientes infantis que necessitavam de vários níveis de suporte. Muitos de seus colegas disseram que Lucy gostava de ver seus pacientes se recuperarem e assumia um papel ativo no apoio às suas famílias. Em abril de 2015, Lucy obteve as qualificações necessárias para trabalhar com bebês que precisavam de cuidados intensivos. Os cuidados intensivos para bebês são provavelmente uma das tarefas mais estressantes que uma enfermeira neonatal pode enfrentar. A luta para manter vivos os bebês pequenos, muitas vezes prematuros, é uma experiência incrivelmente estressante, e mesmo as enfermeiras mais veteranas podem achar isso extremamente esgotante psicologicamente. Em vista disso, um rigoroso padrão de turnos é imposto para que nenhuma enfermeira esteja na linha de frente por muito tempo, e aquelas que perdem um paciente recebem tempo livre para se recuperarem mentalmente. Na noite de 8 de junho de 2015, cerca de 30 minutos após o início do turno de Lucy, a condição de um bebê saudável, a quem nos referiremos como menino A, começou a deteriorar-se rapidamente, e cerca de 30 minutos depois ele faleceu. No dia seguinte, quando um dos pediatras do hospital soube da morte do menino A, ficou estupefato. Foi completamente inesperado e muito perturbador. O médico disse que o bebê não apresentou sinais de problemas durante o dia e que não tinha nenhuma preocupação com ele ou sua irmã gêmea. Durante o incidente em questão, um colega observou que Lucy estava parada ao lado da incubadora do menino A quando sua condição se tornou crítica, mas assumiu que Lucy já estava atendendo e decidiu não intervir. No entanto, alguns minutos depois, a enfermeira observou que a condição do menino A não havia melhorado e que Lucy parecia estar simplesmente parada ao lado dele, olhando para ele. Quando o bebê ficou flácido, a enfermeira chamou um médico que observou manchas azuis e brancas incomuns na pele do menino A. Este médico em particular nunca havia visto tais marcas antes e simplesmente tentou salvar a vida do bebê, mas meia hora depois, o menino A estava morto. O menino A nasceu prematuramente como um gêmeo fraterno e sua irmã, a quem nos referiremos como menina B, estava presente na mesma unidade de cuidados intensivos quando ele morreu. Seus pais ficaram devastados ao receberem a notícia de sua morte, mas poucos sabiam que seu tormento ainda não havia terminado. Pouco mais de 24 horas após a morte do menino A, sua irmã gêmea, a menina B, também sofreu uma emergência médica grave. Felizmente, a equipe do hospital conseguiu estabilizar a condição do bebê e ela sobreviveu. Mas em sua pele estavam as mesmas estranhas manchas azuis e brancas presentes no corpo do irmão gêmeo. Nos dias seguintes, Lucy recebeu licença remunerada e apoio psiquiátrico, pois a morte do menino A foi a perda de seu primeiro paciente, e acreditava-se que ela seria profundamente afetada por isso. Para surpresa de seu chefe, Lucy recusou a oferta e pediu para voltar a trabalhar. Foi então oferecido a ela turnos diurnos para trabalhar com bebês muito mais estáveis, mas sua resposta foi que achava o trabalho em cuidados não intensivos entediante. Alguns viam sua resolução como admirável, outros acreditavam que ela estava se precipitando. Mas algumas outras pessoas tinham mais do que reservas menores em relação à atitude de Lucy e seu comportamento nos dias seguintes à morte do menino A e à emergência envolvendo sua irmã gêmea, a menina B. Os resultados dos testes mostraram que a menina B tinha uma bolsa cheia de gás, o que pode ser extremamente perigoso para um bebê prematuro ou recém-nascido, pois o inchaço crescente em seu abdômen pode dificultar cada vez mais a respiração. Mas sem nada concreto que explicasse a bolsa de ar no arco do bebê, os médicos enfrentaram a possibilidade profundamente assustadora de que alguém tivesse injetado deliberadamente ar no bebê em uma tentativa de acabar com sua vida, e que, com toda probabilidade, exatamente a mesma coisa havia acontecido com o menino A. Em qualquer situação como essa,
a administração do hospital não podia fazer acusações, especialmente quando as acusações eram tão graves. Em vez disso, Lucy foi autorizada a voltar ao trabalho e passaram-se apenas alguns dias até que ocorresse outro incidente suspeito. Pouco depois disso, um bebê a quem chamaremos de Menino C sofreu uma emergência médica repentina e inexplicável que, segundo consta, a mãe do bebê presenciou. Lucy estava de pé ao lado de sua incubadora quando o alarme começou a soar. Ela não era a enfermeira designada do Menino C naquele momento. Menos de 1 hora depois, o Menino C havia falecido e seus pais foram levados para a sala familiar do hospital para serem consolados pela equipe de atendimento designada. Lucy não deveria estar perto da sala familiar durante esse período, mas insistiu em estar na sala durante um dos momentos mais dolorosos na vida de 2 pessoas. Em um momento, um dos colegas de Lucy teve que retirá-la fisicamente da sala, e ela foi repreendida por seus superiores por tal violação flagrante do procedimento. Lucy afirmou que simplesmente queria consolar 2 pais aflitos, mas para um certo número de pessoas com quem trabalhou, seu comportamento parecia muito suspeito. De fato, algumas semanas depois, em 22 de junho de 2015, uma nova bebê, a quem chamaremos de Menina D, sofreu complicações enquanto estava em cuidados intensivos e faleceu nas primeiras horas da manhã. Mais uma vez, aqueles que tentaram salvar sua vida descobriram a mesma descoloração azul e branca incomum na pele do bebê. Uma radiografia mostrou uma bolsa muito proeminente de ar na parte frontal da coluna vertebral da Menina D, que parecia consistente com alguém injetando ar em sua corrente sanguínea. Um dos médicos presentes opinou que tal lesão não poderia ter sido resultado de causas naturais, e que notou Lucy rondando a família aflita do bebê após a morte súbita de sua filha pequena. Pouco mais de 1 semana depois, o mesmo médico expressou suas preocupações aos superiores do hospital, mas não tomaram nenhuma medida contra Lucy, e ela continuou operando normalmente. Por volta das 21 horas do dia 3 de agosto de 2015, a mãe de um bebê, a quem se refere como Menino E, ouviu um grito vindo da sala onde estava seu filho. Quando se apressou a investigar, encontrou Lucy Letby parada ao lado da incubadora do bebê, congelada como se estivesse em algum tipo de transe. Em seguida, quando a mãe olhou para seu filho, viu rastros de sangue ao redor da boca dele. De maneira bastante natural, a mãe do Menino E ficou extremamente agitada, resultando em críticas a Lucy por sua inação. Lucy respondeu assegurando à mãe do menino e que o sangramento era apenas fricção de uma sonda de alimentação. Mas menos de 6 horas depois, o Menino I estava morto após perder mais de 25% de todo o sangue de seu corpo. Na noite seguinte, o irmão gêmeo do Menino E, a quem os documentos judiciais se referem apenas como Menino F, estava sendo cuidado na sala ao lado. Exatamente às 1h54 da manhã, o Menino F sofreu uma queda inesperada no nível de açúcar no sangue e teve um aumento na frequência cardíaca. Os médicos e enfermeiras venceram a batalha para salvá-lo, mas descobriram quantidades extremamente altas de insulina farmacêutica em sua corrente sanguínea durante uma análise posterior ao colapso. Uma substância que certamente não deveria estar presente em seu corpo. As únicas pessoas que estavam na sala e que poderiam ter injetado insulina no menino eram as enfermeiras. E ainda assim, apenas um número limitado tinha acesso ao refrigerador trancado de insulina na estação de enfermagem. Lucy Letby era uma das que tinha acesso. Em 7 de setembro de 2015, um bebê denominado Menino G sofreu uma emergência médica apenas 15 minutos após ser alimentado. A enfermeira que o alimentou não era outra senão Lucy Letby. O Menino G começou a vomitar como um projétil com tal força que atingiu a cadeira ao lado do dossel de algodão, a pouco mais de 1 metro de distância. Sua frequência cardíaca e respiração caíram para níveis anormalmente baixos antes que as enfermeiras pudessem estabilizá-lo. Os médicos concluíram que a única explicação razoável para que um bebê prematuro
expelisse tanto vômito era que um dos membros da equipe de enfermagem o havia superalimentado perigosamente. O mesmo membro da equipe também havia editado o prontuário de observação do menino G, não apenas para que parecesse que ele não estava bem antes do incidente, mas também para que parecesse que outra pessoa havia sido responsável por alimentá-lo. 6 semanas depois, um bebê conhecido como Menino H faleceu. Antes da emergência médica que levou à sua morte, uma colega enfermeira havia observado Lucy parada perto de sua incubadora, olhando para o pequeno bebê prematuro. Durante a autópsia, descobriu-se que o menino H tinha uma grande quantidade de ar em excesso em seu estômago. Uma vez que se soube que sua morte tinha as mesmas características que as outras mortes misteriosas, um punhado de médicos da unidade de Lucy apresentou uma queixa séria à administração do hospital. Foi ordenada uma revisão do pessoal que investigaria algumas das preocupações dos médicos, mas a esses mesmos médicos também foi dito para não fazerem alarde até que a revisão fosse concluída. Muitos dos altos dirigentes do hospital pareciam convencidos de que as mortes eram mera coincidência, mas a revisão encontrou uma constante. Apenas uma enfermeira estava de plantão em todas as mortes suspeitas. E não apenas era a mesma enfermeira que insistia em trabalhar exclusivamente em cuidados intensivos, mas era a mesma enfermeira que parecia ter uma obsessão doentia pelos pais dos bebês mortos. Essa enfermeira era Lucy Letby. Em abril de 2016, os administradores do hospital finalmente concordaram em agir sobre as mortes misteriosas e retiraram Lucy dos turnos noturnos para ver se o padrão seguiria. O número de emergências médicas noturnas caiu significativamente, enquanto os incidentes diurnos dispararam. Em 9 de abril de 2016, 2 irmãos gêmeos sofreram emergências repentinas com apenas algumas horas de diferença um do outro. Um dos gêmeos, que infelizmente faleceu, tinha uma quantidade terrível de insulina em seu sistema, enquanto o outro parecia ter sido injetado com ar na corrente sanguínea, mas sobreviveu. Um médico notou que os casos eram idênticos aos do menino E e do menino F. Ambos eram gêmeos, e um havia sido injetado com insulina, enquanto o outro havia sido injetado com ar algumas semanas antes. Os resultados dos testes mostraram que a menina B tinha uma bolsa cheia de gás, o que pode ser extremamente perigoso para um bebê prematuro ou recém-nascido, pois o inchaço crescente em seu abdômen pode dificultar cada vez mais a respiração. Mas sem nada concreto que explicasse a bolsa de ar no arco do bebê, os médicos enfrentaram a possibilidade profundamente assustadora de que alguém tivesse injetado deliberadamente ar no bebê em uma tentativa de acabar com sua vida, e que, com toda a probabilidade, exatamente a mesma coisa havia acontecido com o menino A. Em qualquer situação como essa, a administração do hospital não podia fazer acusações, especialmente quando as acusações eram tão graves. Em vez disso, Lucy foi autorizada a voltar ao trabalho, e passaram-se apenas alguns dias até que ocorresse outro incidente suspeito. Pouco depois disso, um bebê a quem chamaremos de menino C sofreu uma emergência médica repentina e inexplicável que, segundo consta, a mãe do bebê presenciou. Lucy estava de pé ao lado de sua incubadora quando o alarme começou a soar. Ela não era a enfermeira designada do menino C naquele momento. Menos de 1 hora depois, o menino C havia falecido e seus pais foram levados para a sala familiar do hospital para serem consolados pela equipe de atendimento designada. Lucy não deveria estar perto da sala familiar durante esse período, mas insistiu em estar na sala durante um dos momentos mais dolorosos na vida de 2 pessoas. Em um momento, um dos colegas de Lucy teve que retirá-la fisicamente da sala, e ela foi repreendida por seus superiores por tal violação flagrante do procedimento. Lucy afirmou que simplesmente queria consolar 2 pais aflitos, mas para um certo número de pessoas com quem trabalhou, seu comportamento parecia muito suspeito. De fato, algumas semanas depois, em 22 de junho de 2015, uma nova bebê, a quem chamaremos de menina D, sofreu complicações enquanto estava em cuidados intensivos
e faleceu nas primeiras horas da manhã. Mais uma vez, aqueles que tentaram salvar sua vida descobriram a mesma descoloração azul e branca incomum na pele do bebê. Uma radiografia mostrou uma bolsa muito proeminente de ar na parte frontal da coluna vertebral da menina D, que parecia consistente com alguém injetando ar em sua corrente sanguínea. Um dos médicos presentes opinou que tal lesão não poderia ter sido resultado de causas naturais, e que notou Lucy rondando a família aflita do bebê após a morte súbita de sua filha pequena. Pouco mais de uma semana depois, o mesmo médico expressou suas preocupações aos superiores do hospital, mas não tomaram nenhuma medida contra Lucy, e ela continuou operando normalmente. Por volta das 21 horas do dia 3 de agosto de 2015, a mãe de um bebê, a quem se refere como menino E, ouviu um grito vindo da sala onde estava seu filho. Quando se apressou a investigar, encontrou Lucy Letby parada ao lado da incubadora do bebê, congelada como se estivesse em algum tipo de transe. Em seguida, quando a mãe olhou para seu filho, viu rastros de sangue ao redor da boca dele. De maneira bastante natural, a mãe do menino E ficou extremamente agitada, resultando em críticas a Lucy por sua inação. Lucy respondeu assegurando à mãe do menino e que o sangramento era apenas fricção de uma sonda de alimentação. Mas menos de 6 horas depois, o menino I estava morto após perder mais de 25% de todo o sangue de seu corpo. Na noite seguinte, o irmão gêmeo do menino E, a quem os documentos judiciais se referem apenas como menino F, estava sendo cuidado na sala ao lado. Exatamente às 1h54 da manhã, o menino F sofreu uma queda inesperada no nível de açúcar no sangue e teve um aumento na frequência cardíaca. Os médicos e enfermeiras venceram a batalha para salvá-lo, mas descobriram quantidades extremamente altas de insulina farmacêutica em sua corrente sanguínea durante uma análise posterior ao colapso. Uma substância que certamente não deveria estar presente em seu corpo. As únicas pessoas que estavam na sala e que poderiam ter injetado insulina no menino eram as enfermeiras. E ainda assim, apenas um número limitado tinha acesso ao refrigerador trancado de insulina na estação de enfermagem. Lucy Letby era uma das que tinha acesso. Em 7 de setembro de 2015, um bebê denominado Menino G sofreu uma emergência médica apenas 15 minutos após ser alimentado. A enfermeira que o alimentou não era outra senão Lucy Letby. O menino G começou a vomitar como um projétil com tal força que atingiu a cadeira ao lado do dossel de algodão, a pouco mais de 1 metro de distância. Sua frequência cardíaca e respiração caíram para níveis anormalmente baixos antes que as enfermeiras pudessem estabilizá-lo. Os médicos concluíram que a única explicação razoável para que um bebê prematuro expelisse tanto vômito era que um dos membros da equipe de enfermagem o havia superalimentado perigosamente. Esse tipo de morte só ocorria quando Lucy estava de plantão, e o júri foi mostrado ampla evidência disso antes de a promotoria entregar o caso à defesa. Os advogados de defesa de Lucy argumentaram que ela era uma enfermeira dedicada em um sistema que havia falhado e que o caso da promotoria se baseava em suposições e coincidências, em sua opinião. Os casos massivos de um hospital ocupado eram muito grandes para culpar uma única pessoa. Mas a evidência apresentada por seus oponentes era muito forte. Um médico lembrou que em fevereiro de 2016, viu Lucy parada ao lado da incubadora de um bebê quando ele subitamente parou de respirar. Outra enfermeira teria respondido correndo para a ação. Mas Lucy ficou lá, olhando como se estivesse perdida em algum tipo de transe. A própria Lucy aceitou que o resultado mostrava que as vítimas foram injetadas deliberadamente com insulina, e não questionou que alguém deveria tê-las administrado, mas negou categoricamente que fosse ela. No 4º dia do julgamento, a promotoria apresentou uma nota manuscrita supostamente escrita por Lucy, que dizia: "Sou má, fiz isso." Dizia: "Eu os matei de propósito, não pude cuidar deles. Nunca me casarei nem terei filhos e nunca saberei o que é ter uma família." Outra nota dizia que ela não tinha feito nada de errado,
e que não tinham provas. Então, por que tive que me esconder? A defesa argumentou que as notas constituíam a angústia e o desespero de uma jovem mulher ao perceber a enormidade do que se dizia sobre ela. Mas, mais uma vez, a promotoria provou o contrário. Descobriu-se que o diário de planejamento anual de Lucy estava marcado com as iniciais dos bebês que ela matou nos dias exatos em que morreram, e dentro do mesmo diário havia uma nota que dizia coisas como: "Eu fiz isso, não quero fazer isso mais", e "Eu ajudei". Em maio de 2023, a própria Lucy subiu ao estrado e começou a chorar enquanto dizia ao tribunal que não pretendia fazer mal. Quando perguntada por que escreveu "Sou má, fiz isso" em seu diário, Lucy respondeu que sentiu naquele momento que, se fizesse algo de errado, deveria ser uma pessoa tão má e horrível. De alguma forma, fui incompetente e fiz algo errado que afetou esses bebês. Não acho que se possa acusar alguém de algo pior do que isso. Eu simplesmente mudei como pessoa. Minha saúde mental se deteriorou. Eu me sentia isolada dos meus amigos na unidade. Do ponto de vista da confiança em mim mesma, isso me fez questionar tudo sobre mim, disse Lucy. A promotoria notou que Lucy só chorava quando falava de si mesma e das dificuldades que enfrentava como resultado das acusações. Mas quando se referia aos bebês que supostamente havia assassinado, ela estava assustadoramente calma. Após um longo período de deliberação, o veredicto do júri foi emitido em 18 de agosto de 2023. Encontraram Lucy culpada das 7 acusações de assassinato, tornando-a a assassina em série de crianças mais prolífica da história britânica moderna. 3 dias depois, foi sentenciada à prisão perpétua com a sentença mais severa possível segundo a lei inglesa, tornando-a a 4ª mulher na história legal do Reino Unido a receber tal sentença. Durante o julgamento, a promotoria sugeriu vários motivos possíveis que poderiam levar Lucy a matar bebês. O primeiro, e possivelmente o mais assustador, sugerido, foi que Lucy simplesmente estava entediada e sentia uma descarga de adrenalina pelas condições de crise que se desenvolviam. O segundo foi que Lucy estava brincando de ser Deus e sentia uma emoção ao selecionar quem viveria e quem morreria. O terceiro, e talvez o mais perturbador dos motivos sugeridos, foi que os assassinatos eram para chamar a atenção de um médico casado com quem Lucy teve um breve, mas intenso, caso. O nome desse médico estava na lista de praticantes que seriam chamados sempre que houvesse uma crise na enfermaria neonatal, o que significava que Lucy poderia ter instigado as emergências para poder passar mais tempo com o objeto de seus afetos. Ela nega que esse fosse o caso, mas quando esse mesmo médico subiu ao estrado para testemunhar contra ela, Lucy tentou sair da sala sem permissão. Isso parece uma reação muito visceral para alguém que nunca foi mais do que profissional com seus colegas, o que significa que essa teoria em particular parece ter muito mais fundamento do que as 2 primeiras. Apesar de tanta evidência, há muitos que expressam sua crença de que Lucy é inocente, e em setembro de 2023, comemoraram a notícia de que a promotoria da Coroa está considerando um novo julgamento para uma das acusações de tentativa de assassinato de Lucy. Uma data provisória foi marcada para 10 de junho de 2024, mas nenhum julgamento será realizado até que os juízes decidam permitir apelações sobre todas as condenações atuais de Lucy. Até então, só nos resta nos perguntarmos: poderia ser que uma jovem que sonhava em ajudar os outros desde a infância tenha sido apanhada em uma sequência infeliz e de pesadelo de eventos que a implicara?